Olá a todos, aqui é a resolução da atividade avaliativa da semana 6, tá? Aqui eu vou pedir desculpas porque eu não copiei os enunciados, tá? Na correria, né? Quis terminar logo essa semana antes do feriadão aí, porque eu vou viajar. Mas deu certo, consegui resolver, acertar tudo. Vou tentar passar aqui pelo menos as resoluções de cada questão. Um ou outro que eu não vou lembrar, enunciado, não vou nem lembrar como que eu cheguei. Estou um pouco cansado também, um pouco com sono. Vamos ver no que eu posso ajudar aqui. Aqui tem um bônus aqui, tá? Isso aqui é a resolução do quiz objeto educacional, né? Dos passarinhos lá, que pousavam nos fios, né? E tinha uma proporção entre verde, azul e laranja, né? E nesse exercício ele diz que obrigatoriamente tem um passarinho verde fixado. Então, não vou lembrar agora qual era a proporção, mas pela proporção lá, se tinha um verde fixado, obrigatoriamente tinha que ter 4 azuis. Se tinha 4 azuis, pela proporção, precisa ter 8 laranjas, tá? Essa é a resposta correta. Aqui, já indo para a primeira questão da atividade avaliativa, era uma questão muito simples, tá? Nem precisava montar a regra de 3, dava para fazer até de maneira intuitiva. Uma coisa que a gente faz praticamente todo dia quando vai à padaria ou fazer qualquer atividade simples assim. Era um item, que eu não lembro qual que era, que a unidade custava 1,50 e perguntava quanto que ia custar comprar 15 unidades desse item. É uma grandeza diretamente proporcional, né? Se eu aumento aqui a quantidade de itens comprados, eu não vou diminuir o valor gasto, eu vou aumentar, né? Então é diretamente proporcional. Então, nesse caso, é só multiplicar em cruz aqui, sem inverter nada. Fica x vezes 1x igual a 15 vezes 1,50, que dá 22,50. Essa era a resposta. A 2, eu confesso que eu não lembro como que era anunciado, não lembro mesmo, mas a resposta correta era essa aqui. Dava 350 por 9, tá? Vou pular para 3 direto aqui. A 3 era uma regra de 3 composta, né, que no começo parece complicado, mas montando certinho, entendendo o conceito de proporcionalidade, não dá para errar. Dizia que 2 confeiteiros fabricavam 40 bolinhos em um dia de trabalho. A pergunta era: quantos dias seriam necessários para que um confeiteiro, não mais 2, mas um, fabricassem 100 bolinhos, tá? Então é uma regra de 3 composta, porque nós estamos tratando de 3 grandezas aqui, não de 2. Número de confeiteiros, bolinhos e dias. A primeira coisa a se fazer é verificar a proporcionalidade entre a grandeza principal que a gente está buscando aqui, que é o número de dias, em relação às demais grandezas, para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Analisando aqui, comparando dias com bolinhos fabricados, considerando o mesmo número de confeiteiros. Concorda que se 2 confeiteiros fazem 40 bolinhos em um dia, se aumentar esse número de dias aqui, em 2 dias, essa produção ela vai aumentar, certo? Eu não vou ter mais 40, eu vou ter 80 em 2 dias. Então, vou até colocar a cor diferente aqui. Então, se eu aumento a quantidade de dias, eu vou ter mais bolinhos. Certo? Agora, comparando dias com o número de confeiteiros.
Dessa vez agora eu vou travar, vou considerar uma quantidade fixa de bolinhos aqui. Se eu aumento a quantidade de dias para fabricar uma mesma quantidade de bolinhos, o número de confeiteiros necessários pode diminuir, certo? A gente tem uma equipe de 2 pessoas que o prazo para terminar um serviço é 1 dia. Aí de repente você fala, ó, eu ganhei um prazo a mais aí, eu não preciso mais fazer em 1 dia, eu posso fazer em 2 dias. Então a minha equipe não precisa ser mais de 2 pessoas, uma pessoa dá conta para fazer nesse prazo de 2 dias, em teoria, né? Então comparando aqui dias com o número de confeiteiros, ela é inversamente proporcional. Então agora a gente tem que montar aqui a nossa conta aqui, né? Eu vou começar aqui com a variável, né? Quando eu tenho assim 1 sobre x, eu prefiro inverter essa aqui para poder ficar x sobre 1, para poder ficar mais fácil depois para isolar o x, porque x sobre 1 é x, né? Então já fica isolado, evidentemente. Só que se eu inverto aqui o 1x, fica x1, x sobre 1, eu tenho que inverter também aquilo que é diretamente proporcional. Ou seja, aqui ó, o 40, que seria 40 sobre 100, fica 100 sobre 40. Eu inverto aqui esse aqui também. E se eu invertir esse, inverto a proporção de bolinhos, porque também é proporcional ao número de dias. Mas aí eu não inverto o número de confeiteiros aqui na conta. Então fica x sobre 1 igual a 2 sobre 1 mesmo, vezes 100 sobre 40. Tá? Porque concorda que se eu invertesse aqui também, o 2, 1, eu ia estar dizendo que isso daqui é diretamente proporcional ao número de dias, porque eu inverti, mas não é verdade. É inversamente proporcional ao número de dias. Então, se eu invertir aqui a razão do número de dias, eu não inverto a de número de confeiteiros, porque ela é inversamente proporcional. Então fica x sobre 1 igual a 2 sobre 1 vezes 100 sobre 40. 100 sobre 40 é a mesma coisa que 10 sobre 4. X sobre 1 é igual a x, 2 sobre 1 é igual a 2, então fica x igual a 2 vezes 10, 20, 20 sobre 4. 20 sobre 4, 5 dias. Essa é a resposta. A quarta, você tinha, se não me engano, uma informação em quilogramas de carne moída, né, se não me engano. Você tinha o preço para 1,3 kg, só que a pessoa não precisava de 1,3 kg, ela precisava só de 500 gramas. A primeira coisa aqui, na hora de montar a regra de 3, é botar tudo na mesma base, né? Ou eu colocaria esse 500 gramas em quilos, ficaria meio quilo, ou 1,3 kg colocado na base gramas, que é 1.300 gramas, né? Achei mais fácil desse jeito. 1.300 gramas custam R$32. 500 gramas vão custar quanto? Bom, se eu reduzo aqui a quantidade que eu estou comprando, eu vou diminuir também o quanto que eu vou gastar, certo? Então é diretamente proporcional. Ao passo que se aumentasse a quantidade, aumentaria também o meu custo, né? O preço a ser pago. Então é diretamente proporcional. Então aqui não precisa inverter nenhuma das duas razões, é só fazer a multiplicação em cruz. Fica 1.300x igual a 500 vezes 32 dá 16.000. Passando o 1.300 para cá, fica x igual a 16.000 dividido por 1.300, que é a mesma coisa que 160 sobre 13, que é mais ou menos, não vai dar exato aqui, 12,30 o custo.
Digo mais ou menos porque se você fizer na calculadora não dá exatamente isso, mas a resposta das alternativas que tinha era 12,30. Na calculadora dá 12,3, 0 e uns quebrados aí. A quinta também é uma regra de 3 composta. Não vou lembrar bem o enunciado, mas dizia que 25 pessoas produziam 5 quilos de alguma coisa em um dia. Certo? Agora a pergunta era: quantos quilos 20 pessoas produziriam em 2 dias? Então, aqui eu diminuí o número de pessoas e aumentei o número de dias. 5x. Aqui eu acabei não invertendo o 5x de propósito para você ver como fica mais complicado, mas é possível de fazer. Se eu diminuo a quantidade de quilogramas a ser produzida pela mesma equipe, eu posso também diminuir a quantidade de dias. Mas vamos comparar aqui quilos por pessoas. Se eu diminuo a quantidade de quilos e manter a quantidade de dias, eu posso diminuir a quantidade de pessoas. Então, entre quilo e pessoa, essa grandeza são grandezas diretamente proporcionais, tá? Aqui é tudo diretamente proporcional, se não me engano, tá? Aqui eu coloquei se aumenta, né? Mas poderia ser diminuído também. Se eu aumento o número de quilos, eu aumento também o número de dias, né? Então aqui tudo, as 3 grandezas são diretamente proporcionais. Você não precisa inverter nada, tá? E caso você invertesse, teria que inverter todas. Aqui eu não inverti nada, fica 5x igual a 25 sobre 20, que é igual a 1 sobre 2. Vezes 1 sobre 2. Repare que fica um pouco mais difícil de eu isolar o x quando fica assim. Vamos inverter tudo para ver como é que fica? A resposta é 8, tá? Vamos inverter isso aqui tudo para ver se a gente chega do mesmo jeito na resposta 8. Então eu vou falar aqui, ao invés de ser 5x, 5 sobre x, vou dizer que é x sobre 5 é igual a 20 sobre 25 vezes 2 sobre 1. Ou seja, se eu invertir essa aqui, como todas são diretamente proporcionais, eu tenho que inverter todas também, tá? Então fica x sobre 5 é igual 20 vezes 2, 40. 40 sobre 25. Certo? Isso aqui fica x, que é igual 40 sobre 25 vezes 5. Aqui eu posso simplificar. Por 5. Dividir aqui por 5 dá 1. E aqui eu divido por 5, dá 5. Então ficaria em vez de ser tudo isso aqui, simplificando, fica 40 dividido por 5. Que a gente sabe que é 8.
40 por 5 é 8. Então, essa forma de resolução aqui eu achei mais fácil do que eu tinha feito antes. Então, como as três grandezas eram diretamente proporcionais, eu posso, para não ficar o x aqui no denominador, né? Eu posso inverter deixando o x como numerador, mas obrigatoriamente eu tenho que inverter todas as outras razões também, tá? Aqui também na sexta, né? Também uma regra de 3 composta. Dizia que 8 costureiras fabricavam 200 peças em 5 horas de trabalho por dia, 5 horas dia. Quantas costureiras seriam necessárias para fazer 350 peças em 7 horas dia? Tá? Aqui é o seguinte. Se eu aumento o número de costureiras, vamos comparar aqui com o número de peças. Concorda que trabalhando a mesma quantidade de horas no dia, se eu aumento o número de funcionários, eu vou aumentar também o número de peças fabricadas, tá? Sem ter que mexer na quantidade de horas trabalhadas. Então, entre quantidade de costureiras e quantidade de peças fabricadas são grandezas diretamente proporcionais. Ao passo que se eu aumentar o número de costureiras em relação ao número de horas trabalhadas dia, para fazer a mesma quantidade de peças, só você pensar, eu vou trabalhar a mesma quantidade de horas por dia, eu vou aumentar o número de funcionários, eu vou, para fazer o mesmo número de peças, nesse caso eu posso reduzir o número de horas de trabalho dia. Então, as grandezas, quantidade de costureiras e horas de trabalho dia são inversamente proporcionais, tá? Então, entre número de costureiras e peças fabricadas é diretamente proporcional, e número de costureiras e horas dia é inversamente proporcional. Aqui, similar à anterior, eu prefiro inverter para ficar o x no numerador, tá? E não no denominador. Então, se eu inverto aqui, em vez de ficar 8 sobre x, eu faço x sobre 8 igual, eu tenho que inverter também as grandezas que são diretamente proporcionais. No caso aqui é peças. X sobre 8 igual a 350 sobre 200. Inverti aqui também, porque isso aqui é diretamente proporcional. Vezes 5 sobre 7. 5 sobre 7 eu não inverto porque ela já é inversamente proporcional. Então, se eu invertir aqui, eu não inverto aqui. Se eu invertir aqui, eu não inverto aqui. Porque são inversamente proporcionais. Aí é só fazer a conta. 350. Aqui você pode simplificar. A mesma coisa que 35 sobre 20. Eu posso simplificar ainda mais. Esse 35 sobre 20 fica 7 sobre 4. Fica 7. Deixa eu ver. Fica 7, né? Sobre 4. Simplificando aqui, dividindo tanto em cima quanto embaixo por 5. 35 por 5 é 7, 20 por 5 é 4. Vezes 5 sobre 7. Então aqui a gente pode também riscar aqui, ó. Esse 7 que está aqui em cima com esse 7 que está aqui embaixo, porque é uma multiplicação de fração. Então vai ficar na verdade x sobre 8, que é igual a 5 sobre 4, né? X sobre 8 é igual a 5 sobre 4. Passo aqui o 8 para o outro lado, né?
x igual a 5 sobre 4 vezes 8. Posso simplificar aqui. O 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 é 1, certo? Então fica 5 vezes 2. Então x é igual a 10. Essa é a resposta aqui da questão 6. E a última questão também, uma regra de 3 composta. A gente tem que um determinado número de pintores pintavam 5 casas em 3 dias. Ou seja, 3 pintores pintavam 5 casas em 3 dias. A pergunta era: em quantos dias 9 pintores pintariam 15 casas? Mais uma vez aqui, comparando as grandezas. Em relação a dias, se eu aumento o número de dias para fazer o mesmo serviço, aliás, para fazer um serviço com o mesmo número de funcionários, né? Aumentando o número de dias, esses funcionários vão conseguir pintar mais casas, né? Então, a relação entre dias e casas pintadas, ela é diretamente proporcional, considerando a mesma equipe. Já, para ficar coerente aqui, se eu aumentar o número de dias em relação ao número de pintores para fazer o mesmo serviço, né? Aí sim é uma grandeza inversamente proporcional, porque a mesma equipe, se ela tiver mais dias para trabalhar, ela vai conseguir fazer mais casas, tá? Então ela é inversamente proporcional. Certo? Se eu aumento o número de dias para fazer o mesmo serviço, eu posso diminuir a minha equipe. Então, a relação entre número de dias e quantidade de pintores, ela é inversamente proporcional. Montando aqui então a nossa expressão, mais uma vez, prefiro inverter aqui a razão de maneira a não deixar o x no denominador, deixar no numerador, né? Então eu inverto aqui o 3 sobre x, fica x sobre 3. Se eu invertir o x, o 3x ficou x sobre 3, eu tenho que inverter também as grandezas que são diretamente proporcionais, no caso aqui, casas, né, que a gente já viu que era diretamente proporcional. Então, em vez de ficar 5 sobre 15, fica 15 sobre 5, vezes, aqui no caso de pintores, como essa grandeza aqui, pintores, ela é inversamente proporcional ao número de dias, então essa eu não inverto, já que eu inverti o número de dias. Então, fica vezes 3 sobre 9. Fazendo aqui, então, simplificando tudo isso daqui, x sobre 3, dividindo aqui 15 por 5 dá 3. 3 por 9, 3 é 3 vezes 15 dividido por 5 dá 3, né? 3 vezes 3 dá 9. 9 sobre 9. Então x sobre 3 é igual a 9 sobre 9. Ou seja, x sobre 3 é igual a 1, né? Isso aqui 9 sobre 9 é 1. Passando o 3 aqui para cá, x igual a 3. Beleza? Desculpem aí se ficou um pouco atrapalhado devido ao sono e ao cansaço, mas segue aí a resolução da semana 7. Valeu a todos.
Bom feriado.